Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Mulheres. Quem está comigo hoje aqui para falar sobre a Páscoa é a pastora Mirtes, nossa querida pastora Mirtes. Pastora Mirtes, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos falar então sobre a Páscoa, pastora Mirtes, porque assim, as pessoas se esquecem do verdadeiro significado. Sim. Então existe aquela pergunta-chave, né? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Bom, a Páscoa, ela tem o seu início quando o povo de Deus saiu da escravidão. Vamos dizer assim, foi um preparo para a liberdade. Era comemorado antes... Antes de Jesus, né? Mas eu vou pegar um pouco antes, lá em Gênesis, quando Adão pecou, por conta da Eva, né? Eles se vestiram ali de folhas e tudo mais para cobrir a sua nudez, né? Mas Deus olhou e viu que aquela roupa, né? Aquela cobertura não era suficiente. E ali, naquele episódio, está bem no comecinho lá, em Gênesis, logo após ali o fatídico dia de comer do fruto, né? Deus, ele sacrificou um cordeiro. Então ali houve o primeiro sacrifício de um cordeiro, né? E Deus ali foi o próprio sacerdote, né? Então ali foi oferecido o primeiro cordeiro, derramando sangue, para cobrir o pecado do homem. No caso, cobrir a nudez ali de Adão e Eva. E o próprio Deus fez aquelas roupas especiais. Então, Deus, ele é muito didático, sabe? Ele já desde o comecinho começou a utilizar de exemplos físicos, concretos, que a gente pudesse pegar e sentir, para que mais tarde a gente pudesse compreender acerca da salvação que seria necessária por causa do pecado de Adão. Mas falar de algo tão sobrenatural naquele momento não seria possível. Então Deus foi fazendo aos poucos e o primeiro sacrifício oferecido foi com esse cordeirinho lá em Gênesis. Passou a história, todo mundo sabe que o povo de Deus se tornou escravo por 400 anos, enfim. Tem aí grandes milagres que ocorrem, né, na saga ali para tirar o povo de Deus, que ainda não era o povo de Israel, ali era o povo hebreu, né? E aí, naquele momento de sair, há uma nova oferta de um novo cordeiro. Né? Então, Deus, ele institui que fosse sacrificado um cordeiro para cada família e que o sangue desse cordeiro iria cobrir as portas e janelas, né, os portais, os umbrais das portas e janelas, e o anjo da morte não entraria, não tocaria onde houvesse a cobertura daquele sangue. Então você vê que a gente deu aí um salto de muitos anos, né? É verdade. Então o primeiro sangue foi derramado, cobriu a nudez. Aí Deus foi trabalhando. O outro já foi derramado para cobrir uma família, né? E ali, naquele momento, a partir daquele momento, é instituída a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, que é o episódio de que a morte não pôde entrar quando o sangue sangue marcado ali nas portas. Então, mais história se passou, muitos anos se passaram, até que a salvação maior ela pudesse ser concluída, né? Precisava que um cordeiro de Deus, aí no caso Jesus Cristo, fosse sacrificado, não mais para cobrir apenas uma nudez ou apenas um grupo de pessoas, mas ele seria o sacrifício definitivo por todo ser vivente. E nós voltamos aqui, continuando ao nosso assunto com a pastora Mirtes, aprendendo sobre a Páscoa. Pastora Mirtes, qual que é a diferença da Páscoa comemorada antes de Cristo e agora depois de Cristo?
Uma coisa que é bacana de ver quando o povo de Deus ia sair do Egito, Deus falou, ó, agora vai. Já tinha acontecido 9 pragas e a 10ª estava para ocorrer, que era a morte dos primogênitos. A libertação do povo de Deus. Haveria. Não morreu nenhum primogênito no povo de Deus, porque esse seria Jesus. A marca. Né? Não, e seria Jesus. O primogênito entregue seria o próprio Filho de Deus. Então, matou-se o cordeiro, mas tinha ali uma cerimônia, né? Os pães tinham que ser sem fermento, então teve que tirar toda a levedura ali da massa. Instituiu-se a festa dos pães ágeis e tinha que se comer a erva amarga. Eu não sei que erva é, deve ser alguma coisa aí beirando rúcula, boldo, coisa do gênero, mas tinha que ser um negócio amargo, né? Para quê? Para que o povo lembrasse de onde estava sendo tirado. Isso não podia sair da lembrança deles. Vocês foram escravos. Aquela escravidão era um simbolismo da escravidão espiritual em que a humanidade havia sido entregue com o pecado de Adão. Então, a obra ainda não estava completa. Você está saindo de uma servidão física, mas não esquece dela não, porque a espiritual é um pouquinho pior. Né? E aí, tinha-se essa festa que terminava com essa Páscoa. E era assim a comemoração da Páscoa antes da vinda de Jesus. Né? Com a vinda de Jesus, não se fala mais em ervas amargas, não se fala mais nessa comemoração. Com a vinda de Jesus, nós não somos levados a olhar para trás. Nós somos levados a olhar para frente. Por quê? Porque a reconciliação com Deus havia sido instituída, o véu havia sido rasgado, né? As pessoas agora, por meio de Jesus, poderiam se reconciliar com Deus. E, vamos dizer, foi substituído. A nossa lembrança não era mais da escravidão, da servidão, mas nós devíamos trazer à memória o que Jesus fez. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, nós podemos dizer, né, que a Santa Ceia é um tipo, né, de Páscoa, porque a gente sempre traz à memória aquilo que o Cordeiro de Deus fez, que foi morrer na cruz, carregar sobre si todas as consequências do pecado de Adão, e aí, por causa desse ato de amor, como a Bíblia diz, nós fomos transportados do reino da morte para o reino do Filho do seu amor, diz a Bíblia, né? Nós saímos do império das trevas e, olhando para trás nessa hora, o povo de Deus saiu do império do Egito e foi para a terra prometida, para Canaã, né? Em direção a Canaã. Com Jesus, nós saímos do império das trevas mesmo, né? Eterno, e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Essa é a importância, né, da Páscoa, de Cristo ressuscitado, porque tem pessoas que a ressurreição de Cristo para ela se resume à cura e salvação, mas é muito mais do que isso, né, pastora? É muito mais. A gente lê lá no texto de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E não é uma paz qualquer. O próprio Jesus fala, minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que o ser humano clama, né, é uma paz social. Você poder andar nas ruas tranquilamente, sem ser assaltado, né? É uma paz social, de boa convivência entre países, porque países que vivem em guerra, essa é a necessidade mais urgente, a paz social. Mas a paz que Deus dá e que foi muito custosa, né? Para ela ser conquistada, Jesus precisou sofrer um castigo muito grande. Essa é a paz descrita lá em Filipenses, que guarda os pensamentos e os sentimentos. Então, a ressurreição de Jesus traz para nós andar em novidade de vida, né? O velho homem morre e ressuscita em Jesus, uma nova criatura. A ressurreição de Jesus traz essa paz eterna, que não é meramente social, não é só para dormir bem,
É uma paz contínua, verdade, que guarda pensamentos, sentimentos, até a vinda de Jesus, para quando a gente for pro céu. É uma paz, né, que a gente até estudou aqui falando sobre o fruto do Espírito Santo, é uma paz que ela excede todo entendimento. Sim. É uma paz que a gente vive mesmo nesse mundo Caótico, atribulado, caótico. Verdade. A gente consegue viver essa paz. Ela é um fruto do Espírito, como você mencionou, então ela tem um poder ativo, né? Ela é algo que está em ação, né? O tempo inteiro em ação, assim como os frutos do Espírito estão sempre em ação. Eu gosto muito quando Jesus fala que rios de água viva, né? Então é algo em ação. A paz de Deus não é algo parado, assim, que nem uma capa de chuva, que você vai lá, pega e veste. Não, ela está em ação, em movimento. E por ela estar em movimento, em ação, ela tem capacidades que ultrapassam a nossa condição de explicar. Ela excede o entendimento. Então tá aquele quiprocó, como fala, né? Assim, tá aquele caos horroroso e ela entra em ação. Você fica calmo, né? Você fica confiante. Não é que você vai ser uma pessoa que vive no mundo da lua, assim, não, você tem total consciência de tudo que acontece, dos perigos, da gravidade, mas aquilo não te desestrutura, não te abala. Exato. Né? E não é por você, é que a paz de Deus tem a capacidade de fazer isso. Essa paz veio junto com Jesus. Veio com a crucificação, com todo aquele sofrimento passado na cruz. Ao contrário do que se vê em filmes e os historiadores aí de um modo geral, alguns teólogos entendem que a cruz ela não era tão alta assim, como a gente vê, né? Quase que inatingível. Aliás, o ser humano sempre retrata Jesus como alguém longe, né? Longe, alto, inatingível. E, na verdade, o que era a morte de cruz? Era uma sentença aplicada para criminosos assim hediondos. Então, as próprias escrituras falam, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque era um negócio assim hediondo. E a sentença que Jesus sofreu no seu julgamento, né, era de morte com suplício. Não bastava matar Jesus, né? Ele tinha que ser submetido ao suplício. Por isso, o castigo era tão grande. Eram chicotes com 8 tiras. Essas tiras, em cada pontinha delas, tinha um pedaço de osso. Então, a sentença da qual Jesus foi condenado, ela era caracterizada como morte com suplício. Nossa, muita dor, muita dor. O objetivo era, antes de Jesus morrer, ser submetido a muita dor. Agora, nós falávamos aqui no intervalo, que essa condenação, né, ou melhor dizendo, a pessoa que ia passar por isso, num primeiro momento, era Barrabás. Exato. Né? E Barrabás é uma figura, simboliza a humanidade. Nós deveríamos estar sendo condenados à morte com suplício. Então Barrabás, ele estava ali, ele era um criminoso hediondo, uma figura assim, inimigo público número 1, né? E ele ia ser condenado. Nós iríamos sofrer a condenação se Jesus não tivesse sido entregue em nosso lugar. E como eu disse no início, Deus é muito didático, né? Como que isso ficaria compreendido se ele não desse um exemplo? Então foi ali quando Barrabás foi solto, inexplicavelmente. Mas ele... Não, o povo escolheu, Deus nos escolheu. Deus escolheu sacrificar o Filho a condenar a humanidade por amor de nós, pela sua grande e infinita misericórdia, né? Então, às vezes eu ouço canções que mencionam essa substituição de Barrabás por Jesus e eu chego a me emocionar. Nós iríamos ser o alvo dessa condenação de morte com suplício. É verdade. E, como os teólogos falam, a cruz ela não era tão alta assim, para que permitisse que o familiar se vingasse.
Então o familiar podia cuspir, podia bater, podia extravasar sobre aquele criminoso a sua mágoa, a sua fúria, né, a sua ira. Então Jesus ele padeceu assim sofrimentos em todos os níveis, no nível físico, porque os açoites eram violentos, eram extremamente violentos. Ele sofreu sofrimento no nível moral, né? No nível pessoal, moral, porque era humilhado, foi xingado, foi insultado, né? De maneira assim, bastante agressiva. Ele sofreu, a Bíblia fala, né? No momento em que Jesus menciona, Pai, por que me desamparaste? Porque Deus precisou fechar os olhos. Nem ele aguentou aquela... A multidão, o pecado separa o homem. É verdade, não tem acesso. Então, Jesus precisou ser separado do Pai, né, para que tudo pudesse acontecer. Aí ele morreu, ele menciona, né, está consumado, ou seja, tudo havia se cumprido. Todo o sacrifício estava completo, não era apenas mais para cobrir nudez ou para tirar de uma escravidão terrena, mas era algo no nível espiritual. Ele desceu ao inferno, a Bíblia relata, e ele toma, né, ele pega de volta a chave. Né, as chaves da vida e da morte, do inferno, toma, na verdade, a chave do dono da casa, vence, né? E aí ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscita, estamos na comemoração da Páscoa que havíamos falado. Então, a Páscoa não é a ressurreição de Jesus, mas foi escolhido propositalmente Jesus ressuscitar na Páscoa. Por quê? Era a obra completa, encerrada, finalizada. Agora o homem pode olhar para frente, como Paulo diz, né, para o prêmio da soberana vocação, esquecer as coisas que para trás ficaram, servidão do pecado, ter Satanás como Senhor. Agora não. Agora é andar em novidade de vida, olhando para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é para todos, né, a salvação eterna. Gente, o assunto é extenso. Pastora Mirtz, quero te agradecer mais uma vez. Deixa a sua mensagem, então, final aqui para o pessoal referente à Páscoa. Então, o pessoal de casa, não é proibido comer chocolate, nada disso. Mas procure trazer, principalmente para os pequeninos, esse conhecimento, porque a obra de Jesus, ela é de grande importância. E se ninguém falar, a criançada não vai aprender. Então, em vez de você ficar pintando patinhas de coelho para ficar descobrindo aonde está o chocolate, crie alguma coisa, algum momento onde você possa contar a história do nosso Redentor.